Um dos fatores mais complicados para a comunicação online é o fato da gente não ter o ouvinte na nossa frente quando estamos falando. Para muitos oradores é essencial ver a reação do público para o tom das palavras e para o humor, e até afeta a nossa confiança. Para aqueles que estão produzindo conteúdo, então, aqui vão 5 dicas para quando você estiver falando com a câmera. Primeira dica: comece pequeno. Sim, também é possível para quem é tímido. Se você tem dificuldade com a exposição, você pode começar simplesmente se gravando com a câmera, você falando com o seu celular e praticar um pouco antes de mostrar para ninguém, sem compromisso nenhum. Que nem a gente falou num vídeo anterior, para começar é preciso dar o primeiro passo. Mas esse passo não precisa ser tão grande, você pode começar pequeno. Tem gente que posta mensagens curtas no WhatsApp ou no Instagram, seja no Stories ou em postagens normais, mas coisas pequenas que podem te ajudar a começar pequeno, mas também ainda compartilhar do seu testemunho. Segunda dica: quebra o gelo. Já aconteceu dezenas de vezes comigo que eu clico no play, abro a boca e eu travo, eu não consigo continuar falando e daí o que fazer? Ainda mais quando tem alguém assistindo ao mesmo tempo, eu fico nervoso e eu não consigo, eu congelo. Bom, se você congela também, o truque é quebrar o gelo. Parece, será que é daí que veio essa frase? Enfim, se você também congela, quebra o gelo, começa a falar qualquer coisa com a câmera, seja sobre o assunto, seja não, começa a falar. Só clica no play, vai desenvolvendo um pouco, vai se aquecendo, talvez se você quiser fazer uma versão de ensaio também, mas para se acostumando com falar com a câmera, né, desenvolver os seus gestos, e daí quando você estiver pronto, começa a falar o conteúdo e o resto é só cortar fora, sem muitos problemas. Mas começa aquecendo. A terceira dica é prática. A gente precisa passar dessa barreira de tentar a primeira vez. E depois de tentar a primeira vez, vem a segunda e a terceira, e cada vez a gente vai melhorando e vai se acostumando com a câmera. A maior parte das pessoas não começa bem, mas quem fica melhor é quem pratica. Talvez não tenha exatamente um estilo certo, se é mais energético ou mais sério, mais cômico, gesticulando mais ou menos, mas a prática ajuda você a descobrir a sua forma de falar, o seu estilo pessoal e te dá familiaridade com ficar mais confortável em frente à câmera. Quarta dica: se assista. Essa daqui talvez vai ser a mais difícil para todo mundo porque é horrível. Você coloca lá para se assistir, você vê a sua própria voz e é angustiante. A gente não está acostumado com o som da nossa voz porque a gente escuta por dentro e não por fora como a gente escuta a voz dos outros. Mas é importante porque quando a gente se ouve, a gente escuta aqueles 1000 defeitos e dentre esses a gente tem que aprender a distinguir quais são da nossa paranoia e quais são oportunidades de melhora. E de novo, a familiaridade vai te ajudar. Quando você se acostuma consigo mesmo, ao se assistir algumas vezes, você consegue discernir melhor essas coisas e ter oportunidades para saber quais são os seus maneirismos, quais são as coisas que você precisa cortar fora para te ajudar a melhorar nas próximas vezes. Quinta dica: trabalhe nos detalhes. Ser autêntico não significa não se esforçar, não tentar melhorar um pouco mais. Junto com a prática e o assistir, você precisa se avaliar para tentar ir melhorando. Talvez, quem sabe, também pedir a opinião de outras pessoas. Normalmente são detalhes simples como olhar para a câmera. Eu tenho o hábito várias vezes de olhar na minha própria imagem que aparece na tela e eu não estou olhando para o ouvinte, eu estou simplesmente falando comigo mesmo para saber onde que minhas mãos estão mexendo. Isso para mim é muito confortável, mas para quem está ouvindo agora, por exemplo, eu não estou olhando para vocês. O mais interessante é você olhar diretamente para a câmera, para a bolinha que tem quando você está gravando, mas talvez não tão fixamente e não tão o tempo todo, porque se você só falar assim, parece que você está falando com um robô. Você se mexe normalmente quando você está falando com as pessoas, não é o tempo todo que você está com contato visual, mas como você tivesse com uma pessoa ao vivo, você faria assim também com a câmera. Outras coisas são gestos corporais, coisas que você se mexe, sorriso que você faz, tudo que você faria numa conversa seria interessante você também acrescentar no seu momento com a câmera, porque a ideia é você conversar com alguém, só que não ao vivo, não ao mesmo tempo, ou pelo menos não cara a cara. Outras coisas que são interessantes de tomar cuidado são vícios de linguagem, vícios de fala. Tem muita gente que faz quando vai pensar, ou você, então, pensando, esse tipo de coisa, esse gaguejo é a coisa que eu costumo fazer. A gente tem que evitar, isso a gente vai aprender e trabalhando nos detalhes. Parecem pequenas essas coisas, mas são os detalhes que vão fazer diferença para quem está ouvindo, um desconforto que talvez a pessoa mesma não saiba explicar, mas faz ela querer parar de assistir o que você tem para apresentar. Então trabalhe nos detalhes. Então isso daí foram 5 dicas para quando você estiver falando com a câmera. Semana que vem eu vou tentar falar sobre se é melhor você preparar o seu roteiro por tópicos ou por extenso. O que será que combina mais com você? E esse vai ser o fechamento da nossa série online para também terminar esse ano. Até mais!